Ômega Web Rádio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Emerson. Bom, hoje com mais um programa Fatos em Destaque, a gente vai falar sobre uma questão que está assolando nossa sociedade, que é a questão da crise hídrica e, consequentemente, a possibilidade aí, inclusive, que foi falada por alguns ministros, de termos apagão em outubro, novembro, dezembro, além dos aumentos sucessivos e a bandeira vermelha extra que a gente está pagando na nossa conta de luz. Então, o Brasil é um país de tamanho continental, tem muitas fontes de energia, não é? Nós não precisaríamos estar passando por isso, se tivesse um planejamento do nosso governo no sentido, não esse só, mas todos os governos que vêm passando por aí, apesar da crise hídrica ser a pior em 90 anos, mas a gente pode ter energia alternativa de outros tipos de fontes e que nós não precisaríamos estar nessa situação hoje se houvesse investimento público nesse sentido. Então, energia solar, energia eólica, enfim, nós temos uma quantidade, energia pelas ondas do mar, energia, uma série de questões que podem ser, aí, já existe tecnologia para ser desenvolvida, quem anda pelo Nordeste vê como a energia eólica lá é mais explorada, a gente aqui no Sul e Sudeste não vê muito, mas a gente tem sol o ano todo no Brasil, né? Então a energia solar é uma energia que é limpa, não causa absolutamente nenhum tipo de poluição para o meio ambiente, como causam as outras, não a eólica, né? Essas outras não, mas a que nós usamos hoje, as hidrelétricas com carbono, elas são muito poluentes. E a gente não tem também, né? A gente teve o projeto Angra, que não foi para frente, então a gente também não tem energia nuclear para ser utilizada. Bom, a gente vai falar com um especialista, né, sobre energia solar e como isso pode ser colocado e pode ser uma forma da gente conseguir evitar esses apagões que provavelmente virão durante o verão. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nossos internautas. Realmente é uma situação preocupante. Essa falta de investimento, como você mencionou, vem de anos já e o pessoal vai empurrando com a barriga e os investimentos que foram feitos já foi há bastante tempo, então a manutenção também, sabe-se lá como é que é feita, se é feita de forma correta ou não. Uma questão que eu me bato muito, às vezes, quando ocorrem essas chuvas fortes, e aí tem a ver com a questão da hídrica, acaba chovendo onde não tem que chover, ou seja, chove fora das represas, e a gente vê uma quantidade enorme de água que poderia estar sendo captada de alguma forma, e de repente está sendo bombeada para a represa, enfim, alguma obra nesse sentido. E, infelizmente, a gente não vê isso ocorrendo, porque é o que dizem, né? As obras que vão para debaixo da terra não dá voto. O que dá voto é o que está todo mundo vendo ali, e são obras essenciais. Por mais que as pessoas não queiram fazer, porque não conseguem ver depois, mas é de suma importância e fundamental. E sobre essas energias alternativas que nós temos aí também, você bem mencionou, é um país que daria para explorar várias formas. Infelizmente também a gente não vê grandes investimentos, só em locais pontuais, né? E vamos ver o que o nosso convidado tem para falar sobre isso aí. Por favor, Raquel. Então, Marcelo coloca, José Simão. Ok, boa noite Oi, a todos. José, tudo bem? Oi, boa noite a todos, tudo bem, graças a Deus. Tá. Obrigado pela oportunidade, né? Que vocês estão me dando aí Sim. para falar sobre a
a energia solar. Obrigado você, Raquel, obrigado o Emerson. Realmente, como você falou agora há pouco, em relação ao aumento cavalar que vem acontecendo na energia elétrica, só essa semana já teve mais um aumento enorme, né? E a energia solar, ela veio para ficar, não é um negócio novo, está aí na internet, todo mundo sabe que ela foi descoberta em 1839, né? Foi aperfeiçoada pelo Rousseau-On. Em 1954, ele fez a primeira placa de silício, ao qual ele patenteou. E a energia solar, ela é um investimento, a gente fala muito, você troca custo por benefício, tá? Ou seja, você financia um sistema aí por 4 ou 5 anos, no momento que o sistema estiver funcionando, ele praticamente já está te ajudando a pagar a conta do teu investimento. Em 4 anos, no mínimo, você já recebe de volta todo o investimento que você já aplicou, tá? E a durabilidade de um sistema desse é de 25 anos. Tem placa que hoje aí funciona entre 40 até 50, 60 anos. É a durabilidade do serviço desse daí instalado. Então, a energia, existe ela praticamente fora a eólica, né? Ainda tem o biogás também, mas a fundamental e a melhor que existe até hoje, já está mais do que provado, é a energia com os módulos solar. E já existem usinas para isso, né? Você faz as instalações dela e vende para a concessionária. Tem um sistema off-grid, que é um sistema que usa bancos de bateria, você carrega durante o dia e usa durante a noite, não há contato nenhum com a concessionária. Já o melhor sistema que a gente costuma aplicar e instalar é o on-grid, que a gente usa a rede da concessionária, a gente vende o sistema para a concessionária, né? E à noite, essa injeção que você fez na rede, ele volta para você. Porque na hora que é feito o sistema, a homologação do sistema junto à concessionária, tudo direitinho, é colocado um medidor bidirecional. Ou seja, ele marca o que você injeta na rede e depois ele marca o que você usou, né? Usou em excesso. Se você usar em excesso, né, você vai pagar uma taxazinha, mas é muito difícil você pagar. Você tem uma economia de 95% na sua conta de energia elétrica. Existem 2 taxas no sistema que você não vai se livrar dela, que é a TE, que é a taxa de iluminação pública, né? E a TUST, taxa de transmissão das usinas. Essa a gente não se livra. Então, José, você pode esclarecer para a gente quem que pode instalar, né? Em que tipo de imóvel eu consigo instalar essas placas solares para poder gerar energia solar? Tá. Pode ser instalado em qualquer tipo de residência, né? Desde que tenha uma área quadrada que você precisa ter para ser colocado as placas, tá? Então, é feito um cálculo em cima disso, para saber quantas placas vai ser necessário. Recentemente, através de uma outra empresa que a gente trabalha em conjunto, que é a Green Voltaica, a gente instalou, são 60 placas no supermercado em Cubatão, né, sendo que só foi colocado 50 sobre um telhado, as outras 10 vai para cima da casa do proprietário, né? E a energia gerada lá também vem para esse supermercado. Então, tem que ver a área quadrada, ver quantas placas vai poder caber nessa área quadrada, ok? E fala uma coisa, esse investimento hoje, em relação ao passado, ele diminuiu, se manteve em questão financeira, melhorou? Como é que está hoje em dia? Hoje em dia, eu posso dizer uma coisa para você, ela caiu bastante, tá? Tanto os valores que era altíssimo, né? Você fazer um sistema desse numa residência, era quase que inviável para uma pessoa normal instalar umas placas dessa na casa dela, porque era muito alto o investimento, caro o financiamento, né? Hoje baixou bastante e caiu muito, porque existem vários modelos, vários fabricantes, tanto de placas como inversor e microinversores, né? Então, caiu bastante o investimento, sim. Compensa, eu falo mesmo de coração, viu? Você pode dar uma ideia mais ou menos de quanto ficaria? Eu sei que, lógico, depende do tamanho da casa, da quantidade de placa, o quanto vai ser produzido de energia, tudo.
Mas imaginar uma casa padrão, de um tamanho padrão assim, não muito grande, não muito pequeno, mais ou menos para o pessoal que está assistindo ter uma ideia. Uma casa pequena, aí você vai ter vai fazer um financiamento entre 15 a 25 mil reais, tá? Aí, mas tem que fazer o cálculo para saber exatamente o valor, e às vezes pode ser até menos que isso. Sim, mas ficaria mais ou menos nessa faixa para a pessoa ter uma ideia. Olha, eu tenho ideia de fazer isso, então vou trabalhar numa margem de valor assim. Sim, exatamente, trabalha dentro dessa margem de entre 18 a 25 mil reais, mas dependendo do tipo de placa que vai ser colocado em inversores, né? Uhum. Então, José, se eu tiver um apartamento, né, num edifício condominial, eu consigo fazer também a instalação das placas? Tá, vamos lá. Num apartamento, você não pode fazer, porque o telhado não é só seu, entendeu? O telhado pertence ao conjunto todo do edifício. Você pode fazer para o edifício, para o consumo e o uso da parte administrativa do prédio, como os elevadores, bomba de incêndio e bomba d'água, tá? Aí você pode fazer, vamos supor que o síndico queira uma parte dessa energia para ele. Aí tem que ser através de uma ata, um condomínio, eles resolverem e fazer. Você só pode colocar para 3 CPF ou 3 CNPJ, não mais que isso. Mas geralmente condomínio é só para o uso administrativo mesmo. A pessoa que tem uma cobertura, por exemplo, ela consegue fazer isso ou também não? Tá, vamos lá. Aí, se ela tem uma cobertura e ela vai usar de um certo modo o telhado que pertence ao condomínio, vai ter que fazer uma reunião, explicar para os condôminos que eu vou instalar essas placas, se eles liberam esse espaço, porque o espaço da cobertura, o telhado, não pertence à cobertura, pertence à edificação. Entendi. E quanto tempo demora para o pessoal fazer esse tipo de serviço? Aí vai depender do tamanho da área que você vai construída, que você vai utilizar, ou não, é um serviço relativamente rápido. Vamos lá, se você for fazer colocar numa casa, tá? 10 placas, em um dia dá para você montar o sistema e botar ele para funcionar. Só que aí tem que esperar a CPFL vir fazer a troca do medidor para depois você colocar o sistema em funcionamento, porque o microinversor ou o inversor ele só funciona com a energia elétrica da concessionária, né? Fora isso, ele não vai funcionar. Então você prepara tudo, deixa tudo funcionando direitinho, aí vem a companhia de energia elétrica, vai tocar o relógio, pelo que eu entendi, para poder o sistema começar a funcionar e você poder se utilizar dele. Correto. Então, ali é colocado um relógio chamado bidirecional, tá? O relógio que você tem hoje na sua residência, ou eles são digital, que já são os modernos, né, para evitar os famosos gatos, né? Ou o relógio analógico, aquele que tem o disco. Se você coloca lá, eu monto o sistema na sua casa, você tem um relógio analógico, e você vai lá, eu falo para ti, não liga esse disjuntor enquanto a concessionária não trocar o teu medidor. Você fazendo isso, o teu relógio vai começar a rodar ao contrário. É roubo. Aí é complicado, viu? Porque eles vão considerar que você está roubando energia da concessionária. E se ele for um relógio digital, ele para de funcionar. É roubo também para a concessionária. Então tem que esperar ser homologado a CPFL ou a qualquer concessionária vir fazer a troca do medidor, aí sim você liga o sistema e bota para funcionar. Fora isso, tem os avisos para a concessionária, o operador que vem fazer alguma manutenção na rede. É colocado 2 placas de identificação, uma sobre o medidor e outra na bengala. Ou seja, aqui existe uma usina geradora, para que quando eles desligarem a rede para fazer manutenção, ele vem na sua casa e pede para desligar essa usina. É porque senão continua mandando energia, né? Ele vai tomar um choque e é perigoso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O fato, por exemplo, de ter um apagão, a pessoa que tem energia solar, ela sofre algum problema ou ela consegue manter a casa dela toda funcionando só com energia solar? Tá, vamos lá. Existe atualmente um outro tipo de sistema que ainda não foi homologado pela concessionária nem pela ANEEL. É o sistema híbrido.
aí você teria que usar baterias. Ele é on-grid e off-grid. Off-grid, ele trabalha no sistema com baterias, você não tem nada a ver com a concessionária, tá? Você não precisa usar a rede da concessionária. E ele usa só bateria. O sistema híbrido, ele vai funcionar nos dois sistemas. Se acontecer o que você está falando, faltar energia na rua, você não fica sem energia em casa, ok? Então, por enquanto, se faltar energia da concessionária na rua, que abastece tudo, e você tem o seu sistema solar, você também vai ficar sem luz. Corretamente, você vai ficar também na escura, porque o inversor, ele só funciona com a energia elétrica da concessionária. Se ele é um sistema off-grid, ele vai funcionar com o sistema da bateria, então ele não vai parar de funcionar. Ele tem um chaveamento, um aparelho chamado PPT, que ele faz o fechamento. Então, faltou da rua, ele manda das baterias para casa, ele converte a energia DC para AC, você continua com o teu imóvel funcionando e iluminado. E existe alguma previsão dessa regulamentação sair e as pessoas poderem utilizar esse novo método? Tá. Na segunda-feira passada, segunda, terça e quarta, teve uma feira internacional, foi a maior feira da América Latina sobre fotovoltaico, em São Paulo, lá no Center Norte. Tem vários aparelhos lá, já híbrido, só esperando a homologação. Enquanto não tiver homologação, ele não vai estar à venda. Mas são uns excelentes aparelhos. Mas eu falo para muitas pessoas, o sistema off-grid, você acaba ficando caro, porque a bateria tem tempo de vida, você vai trocar e as baterias, elas são caras. Por isso que a gente hoje sugere sempre para a pessoa fazer o sistema on-grid, ou seja, vai para a rede da concessionária. E o que você gerou volta para você. Você pode botar uma parte da geração para você, uma porcentagem, e você pode mandar até para o outro lado do estado uma outra parte para um parente seu, entendeu? Desde que esteja no mesmo CPF. Explica um pouco melhor essa questão de enviar, porque eu lembro que uma vez eu estava conversando com uns amigos meus que trabalham com essa questão de energia, e eu lembro que é muito louco você entender essa questão de vender energia, de gerar energia, porque na verdade a energia está lá rolando, você está fazendo, ela está rolando. Então, para quem está assistindo a gente, poder entender essa questão de você poder mandar energia, que nem você falou, para um outro ponto do estado, mesmo que seja o mesmo CPF, na verdade tudo isso é feito de forma documental, porque a energia ela já está rolando lá, gerou, acabou, e o que está sendo feito é uma troca de números, seria isso, né? Para o pessoal que está assistindo poder entender. Perfeito. O que acontece? Você, quando faz a homologação do sistema, pede dar entrada na documentação com a concessionária, ali você já pode falar, eu quero 50% para minha casa, 20% na casa da minha filha, e mais o restante eu quero os 30% na casa da minha mãe. Então, você pode mandar a energia para desde que esteja com o mesmo CPF. Se não tiver, você vai ter que fazer uma documentação, é feita a documentação do imóvel da tua filha, da sua mãe, e com o seu. Aí faz um documento onde vai constar que eles vão ser beneficiados com o excedente. Certo. E aí vou fazer uma pergunta, pode ser ridícula, mas acredito que muita gente está assistindo a gente pode estar pensando a mesma coisa ou não. Quando se fala em energia solar, não quer dizer necessariamente que esteja o sol a pino ou tem que estar o sol realmente para poder cair na placa e aí ela funcionar, por exemplo, num dia nublado, consegue gerar energia, gera a mesma quantidade, não gera, enfim. Tá, vamos lá. As placas de silício, elas geram energia com o sol realmente, tá? Ela pode cair, a potência dela em quilowatts pico, ela pode cair se tiver um sombreamento, porque o ultravioleta, ele ultrapassa a nuvem. Você pode ir para a praia, que a gente é beneficiado por isso, você vai na praia com tempo nublado, você se queima por causa do ultravioleta, e isso incide na placa. Então, ele vai gerar, mas não com aquela potência com o sol a pico, né? Nós somos beneficiados aqui por 6 horas a pico aqui, então a gente, de um certo modo, é bem beneficiado. E se chover, infelizmente, a placa não vai deixar de funcionar, porque vai estar bem sombrio, vai estar úmido, às vezes é sujeira. Mas é feito também, você tem um controle pelo celular, você vai saber quanto que a tua placa está gerando, ou se não está gerando. Você tem esse controle.
Raquel? Então, a gente está aqui, eu estou vendo as questões aqui das pessoas que estão acompanhando a gente pela internet, e tem aqui o Fábio Luiz, ele está perguntando o seguinte, a primeira pergunta dele você já respondeu, se é necessária alguma autorização de algum órgão público para instalar e manter esse sistema, né, em razão tem que ter autorização para que ele funcione. E a outra pergunta, não posso criar esse sistema somente para minha residência sem precisar da concessionária? Tá, você pode fazer o sistema, como eu te falei, o off-grid, ou seja, você vai usar a bateria, você não vai ter que mexer nada com a concessionária. Você vai usar um sistema de bateria, um banco de baterias, né? Você coloca as baterias de lítio, né? E bota o sistema para funcionar. Ele vai carregar as baterias e você vai estar usando. O que você vai estar gerando, você já vai estar consumindo ao mesmo tempo. E à noite elas vão estar carregadas, você vai continuar usando o sistema off-grid mesmo. Ou seja, das tuas baterias de energia que você produziu durante o dia. Não teve nada a ver com a concessionária. Sim, mas de qualquer forma, para você instalar esse tipo de sistema, a concessionária precisa autorizar também. Não necessariamente, porque você está fazendo para você, tá? Você não precisa fazer nada com a concessionária, tá? Você só tem que fazer o registro junto à ANEEL, você tem um sistema gerando para você. Você não vai estar usando a energia elétrica da concessionária. Mas aí, nesse caso, você também paga aquelas duas taxas que você falou no início, de energia de rua, se eu não me engano, e a da A emissão. iluminação e o TUD, né? As duas taxas você não se livra dela. Mesmo que você não tivesse relógio na tua casa, você pagaria essas duas taxas. Que a TE, transmissão, é a taxa de iluminação pública, né? Que a gente paga, e a TUSD, que é das usinas, né? As geradoras. Essa a gente não se livra nunca. Se a sua casa for tá? Monofásica, você vai pagar só 30% sobre 0, alguma coisa que vem lá na conta. E a mesma coisa na TUSD. Se for bifásica, você vai pagar 50%. E se for trifásico, sobre essas duas taxinhas, você paga 100%. Você pode explicar para o pessoal o que seria essa diferença, monofásico, bifásico, trifásico, para quem está assistindo poder entender? Tá, monofásico, você tem uma fase e um neutro. Tá? Você usa só uma fase e um neutro. Ela é monofásica. E a bifásica, você vai usar as duas fases 220. A trifásica, ela é 220, tá? Ou, dependendo da entrada de uma primária, que é 13,8, né? Trifásica, aí você tem a taxa de 100%. E aí, de cidade para cidade, é que acaba variando, se é trifásico, monofásico. Exatamente. E aqui em Santos, por enquanto, praticamente já estão ligando a trifásica e a bifásica. Há muitos anos atrás era só o 220 e não o 127, como era em São Vicente, 220 e o 127. Hoje, aqui em Santos, já ligam as duas fases. Tá? Até trifásico ele liga para você aqui. E você tem o neutro também. Existe alguma diferença de quem tem o circuito dentro elétrico de casa 110? Por exemplo, na minha casa é 110, mesmo Santos inteiro sendo praticamente 220. Há diferença na hora da instalação dessas placas solares? Não, o sistema não muda nada. É colocado as placas lá, o que vai mandar para a tua rede é o inversor. Na hora que a gente for fazer o levantamento, a gente vai pedir a conta de energia, através dela a gente consegue ter todos os dados e informações do que você vai precisar realmente. É ali que a gente vai dizer o tipo de inversor que vai atuar nesse teu sistema. E não mexe em nada com a tua instalação elétrica atual. Não modifica nada. E assim, a procura pós-pandemia, né? Ela mudou, aumentou muito, o público mudou. Como é que é? Como é que hoje as pessoas, as empresas que lidam, né, com a energia solar, elas têm sentido qual é esse público e esse público aumentou muito? Realmente a pandemia ela veio atrapalhar um pouco, caiu um pouco acho que em geral, né, caiu para todo mundo, mas a energia fotovoltaica ela só deu uma diminuída, mas não parou. Pelo contrário, aumentou bastante.
e o pessoal está assustado com essa faixa vermelha e mais os aumentos que vem vindo aí da CPFL, que é a nossa concessionária aqui na Baixada Santista, né? E automaticamente criou-se uma mentalidade que a pessoa não quer pagar mais energia tão cara como vem pagando atualmente. Os tributos, os impostos é muito alto sobre a concessionária. Agora eles estão querendo brigar para cobrar do usuário da energia solar o imposto disso, vai cobrar energia do sol, eu acho um absurdo, mas é o que eles querem fazer. Mas a ANEEL está brigando a respeito disso, entendeu? Talvez não libere, porque a concessionária sabe que vai perder muito, né? Ela perde bilhões em real ou em dólar. A gente não tem essa ideia de como é que eles é cobrado, mas a gente sabe que a gente paga e paga uma energia muito cara e suja, né? Porque a energia que vem da rua ela é suja. E a que nós instala, as placas solares, é uma energia limpa. Sim. A questão da energia solar, né, ela é também uma questão de cultura. Ela ainda não é muito, apesar de não ser nova, essas placas solares, a gente vê muito em prédios que estão sendo lançados e que tem esse apelo ecológico. Quanto que você acha que seria necessário de investimento, né, para que a gente ficasse menos dependente dessa energia que vem das concessionárias? E por que o poder público dá algum incentivo para as pessoas que implantam esse sistema, essas placas solares? Olha, eu vou falar uma coisa, seria a melhor coisa se o governo desse algum incentivo. Ele não dá nada, ele tira. Se o governo falasse, olha, você colocando um sistema na sua casa, a gente vai ajudar a pagar uma parte desse sistema para você, seria coisa maravilhosa, mas não acontece isso. Pelo contrário, ele quer tirar de quem instala o sistema. Tá? Estão brigando aí, as concessionárias em geral, estão brigando com a ANEEL para fazer com que cobre uma taxa de quem gera energia para a concessionária ou para ele próprio, entendeu? Qual a manutenção desses aparelhos? Principalmente o pessoal que mora em cidade, que nem a gente aqui no litoral, sabe que tem muita maresia, perto do polo de Cubatão. Agora nem tanto, porque as empresas lá têm vários sistemas, filtros, enfim. Mas ainda acaba tendo um pouco de resquício de poluição. Tem alguma manutenção específica? De tempos em tempos tem que fazer alguma revisão? Como é que é o procedimento? Como eu falei, você tem o controle das suas placas geradoras através de um aplicativo, tá? Então você vai saber quando que vai precisar fazer uma manutenção. A manutenção é a coisa mais simples que existe com uma placa dessa. Quanto à maresia, ela vem com um preparado no alumínio excelente, não tem problema contra a maresia, tá? Tanto é que ela te dá uma garantia de 25 anos no sistema. E a limpeza da placa é sabão neutro e uma vassoura de pelo. Tem empresa aí que, dependendo que você compra o kit com ela, ela te dá um escovão giratório, com um motorzinho, você limpa as placas, ela volta a dar a mesma potência de 0 bala. Ela funciona perfeitamente bem. E quanto ao polo petroquímico de Cubatão, tem muita gente instalando lá, como o e acabei de mencionar, a gente está colocando 60 placas lá. O sistema de limpeza, manutenção é simples. Qualquer um pode fazer. E não tem quem não possa aprender a instalar um sistema fotovoltaico. Agora, você falou que depois de 25 anos, geralmente a garantia é de 25 anos. Quando ela precisa fazer essa manutenção, você troca as placas, você tem que pagar tudo de novo? Como é que funciona essa renovação do seu sistema? Vamos lá, a garantia, ela é 25 anos, mas ela não vai durar 25 anos. Tem placa aí funcionando aí até hoje, aí uns 40 anos. Que o sistema já existe há muito tempo, né? Desde a década de 50, quando foi homologada e patenteada a primeira placa, né? Em 1954. Então, você tem o sistema de garantia do sistema todinho por 25 anos, mas a durabilidade dela é 40 até 60 anos funcionando, desde que tenha a manutenção direitinha, a limpeza das placas, e bota para funcionar, não para. Uma vez que você colocou para funcionar, o sistema não para. Aí fazendo a manutenção periódica, aquela limpeza,
para não se perder, e ele vai ficando Vai gerando. esse tempo todo. Ela vai gerando sem problema nenhum, não para. Aqui na Baixada eu aconselho sempre aí de 6 em 6 meses, dar uma limpada na placa, porque a gente tem realmente uma maresia, tem muita umidade, né? E pode criar um lodozinho sobre o vidro, né, da placa, que aquilo tem um vidro laminado, né? Não tem perigo de chuva de granizo nem nada. E aqui também, ultimamente, quase não tem chovido, né? Então, se não fizer essa manutenção, acaba... Faz tempo que não chove aqui. Então, o interior, né, o agronegócio, você sabe informar se ele tem utilizado muito esse tipo de energia? Realmente é uma boa pergunta essa sua. Muitas empresas já no interior, não só aqui no estado de São Paulo, como fora daqui, eles estão fazendo num terreno à parte, mas uma usina mesmo, entendeu? Para botar para funcionar. Só que aí entra um outro problema. Quando a pessoa vai colocar uma usina, aí vamos lá, de 7,5, já é um negócio bem mais complicado, porque tem que entrar na concessionária primeiro, chegar lá, eu vou fazer esse sistema de 7,5 kWh, o pico, né? E vou botar para funcionar. Mas eu quero saber se a rede vai aguentar a minha injeção no on-grid, ou seja, na rede da concessionária. Se não aguentar, a concessionária vai ter que fazer um estudo, aí um pouquinho demorado, mudar cabeamento, transformador, muda o sistema todo da elétrica de fora. Aí depois ele põe o sistema dele para funcionar, mas muitos já estão usando, inclusive, para bomba de perfuração, bomba de água de cisterna. Entendi. Porque, na verdade, eu tinha visto uma reportagem que as placas solares, elas têm realmente também diminuído os custos do agronegócio, porque a energia em muitos lugares, né, de muitas formas, elas abastecem esses campos e tudo mais, então é que a energia solar realmente tem sido muito utilizada. Se o governo quisesse efetivamente fazer mais usinas solares, isso seria possível? Eu ainda não vi uma brecha em que o governo venha fazer isso daí, para colocar para funcionar um sistema de energia solar para alguma empresa. O governo não faz. Quem vai fazer é o proprietário da empresa, é o homem que mora numa residência, quem tem um sítiozinho. Então, ele precisa ter o sistema dele, aí ele faz. Como recentemente nós fizemos num sítio aqui pertinho mesmo, em Pedro de Toledo, fizemos lá porque o homem precisava da energia, e está lá funcionando já o sistema, entendeu? Você acha que o governo não faz por uma questão de não ter um retorno financeiro, pelo fato da energia normal, pagar, poder aumentar, e aí você comentou que pagaria só as taxas de energia da rua lá e o TUSD, você acha que não é para ele não vê como interessante, porque o retorno financeiro para ele não vai ser quase nenhum, então por isso não sendo interessante, eu não invisto, seria mais ou menos essa visão? A minha visão realmente é essa daí, para ele não tem muito interesse, porque um dia que, veja bem, a gente tem muito telhado a ser colocado placas, sistema solar, e ele vai continuar ganhando, o governo não perde nada, entendeu? Mesmo que ele venha perder essa parte do bolo, que hoje está sendo aplicado com as energias solar, ele vai ganhar do outro lado. O governo nunca perdeu nada para ninguém, não vai perder, não é hoje que ele vai perder com a energia solar. Ele vê com outros olhos, o sistema está funcionando, ajuda a parte hídrica, que nós estamos realmente quase sem nada, sem água nenhuma, né? Mas ele não vê lucro nisso daí. Ele ganha nas duas taxas, isso aí ele vai ganhar sempre. O ICMS que vem na conta de energia elétrica, ele vai faturar sempre, não tem como. A outra questão que eu acho que é importante, né, que as pessoas entendam, quando você coloca a energia solar, você precisa, porque algumas pessoas acham que colocando energia solar, elas precisam trocar o chuveiro, elas precisam trocar
eventualmente algum eletrodoméstico. Existe a necessidade de se trocar alguma coisa dentro da residência quando você coloca as placas solares? Como eu acabei de reportar, não há necessidade de mexer em nada dentro de casa, porque todos os cálculos é feito sobre aquela conta de energia de janeiro, onde vem todo o consumo anual. Através daquela conta, a gente consegue dizer para o cliente, olha, teu sistema, o teu kit solar vai ser esse, com esse tipo de inversores e quantidade de placa. Ali naquela conta já está todos os equipamentos eletroeletrônicos e domésticos do cliente. E se por acaso você fez o cálculo para um valor X, aí, sei lá, passou 1, 2 anos, esse valor não é X agora, é X mais 2. Ele vai ter que alterar alguma coisa nesse sistema dele, ou você já faz um cálculo com uma chamada gordura, digamos assim, para se ele acrescentar mais alguma coisa dali a 2, 3 anos, não ter que mexer no sistema? Realmente, eu já sabia que ia fazer essa pergunta, mas geralmente o cliente, ele pede para fazer o cálculo, a gente faz o cálculo e a gente dá com gordura. Só que ele acaba gostando tanto, que ele acaba gastando um pouco até mais do que ele pediu da gordura, que a gente deixou. Vamos lá, ele pediu 3,2 e está gastando 4, então ele tem que pagar para a concessionária o excedente. Ele está abusando da conta. Agora, se ele quer aumentar o sistema, aí vai ter que mudar o inversor ou microinversor, tá? E botar mais placa para funcionar, como foi o caso de uma cliente que a gente fez aqui no estuário. A gente está procurando mais 2 placas para colocar para ela, porque ela gostou do sistema. Que a conta dela vem quase que ela dá pulo de alegria, mas ela quer aumentar. Há possibilidade de aumentar, sim. Então, para ficar bem claro para o pessoal que está assistindo, você até pode fazer o sistema, se você calcula o sistema, valor que nem você falou, 3, só que se você passar a gastar 4, essa diferença você vai pagar, porque na verdade você vai estar pegando a energia da rede elétrica. Então não é aquela coisa assim, eu vou gastar um pouquinho mais, mas aumento depois. Não, o que você gastar mais, você paga com energia mesmo. Exatamente, por isso que quando a gente pega aquela conta para fazer os cálculos, ela tem que ser uma conta honesta, porque se vamos lá, ele tem um gato lá e não menciona para a gente faz o cálculo pelos dados que ele apresentou. Ele apresentou aqueles dados ali sobre ele que a gente vai fazer os cálculos. Aí a gente põe as placas para funcionar. Aí ele falou, bom, agora eu tiro o gato e vou usar as placas. Ele esqueceu de dar essa informação, então aí é complicado. Ele vai ter que modificar todo o sistema, vai ter que mudar a microinversor, aí as coisas mudam mesmo. Ele tem que ser uma conta honesta. E não só uma conta honesta, se ele tem uma previsão, sei lá, daqui a 2 anos eu pretendo mudar mais alguma coisa, botar mais um ar-condicionado, mudar mais... Já para ter uma ideia, para quando vocês fizerem o cálculo, chegar num valor aproximado. Tá, tudo bem. Então, ele já, o cliente explicou que ele me dá a conta honesta, a gente faz os cálculos, fala assim, mas eu quero que tenha, vamos lá, ao invés de 3, eu quero um aparelho, um inversor, que seja de 4.0. A gente vai colocar um aparelho nessa medida e vai dizer para ele o valor fechado do kit com esse inversor, ou microinversor. Porque aí, né, é mais interessante, porque se sobrar energia, ele vende essa energia para a concessionária e ele fica com crédito, é isso? Exatamente. Ou ele recebe alguma coisa? O crédito vai ser sempre do cliente, ele vai usar sempre, é dele, tá? Ele não perde esses créditos. Entendi. Então, e aí ele pode passar esse crédito que ele tem para uma outra pessoa, como você falou, até 3 CPFs. Isso, desde que seja feita essa divisória na hora que eu fazer a homologação. Entendi. Aí ele pode chegar e jogar tem que ter autorização da CPFL da concessionária, ou da concessionária. Poder... concessionária. Entendi. Para poder, então, ela direcionar efetivamente para onde essa energia, esse crédito de energia vai ser utilizado. Correto. Certo? Então, se uma pessoa, por exemplo, ela tem a residência dela e ela tem um escritório, ela pode
fazer a instalação na residência e pedir para que os créditos sejam também tantos por cento direcionado para o escritório. Exatamente, desde que esteja, como eu falei, no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF. Aí ele pode jogar a porcentagem 3 para 3 e põe para funcionar. Eu só vou explicar uma coisa a respeito. Eu falei muito inversor e microinversor. O inversor é um equipamento que você põe as placas todinhas ligadas uma na outra e joga num equipamento só. O microinversor ele tem uma vantagem que o inversor não tem. Se você tiver um problema de sombreamento, um prédio, uma árvore, como já aconteceu com algum cliente nosso, o microinversor ele não perde a função, ele continua gerando energia. Já o inversor, ele perde a inversão se tiver um sombreamento. Mas aí os dois é aquela história que eu perguntei antes, a questão do sol. De qualquer forma, seja o inversor ou o microinversor, tem que ter o sol para ele poder estar gerando energia. Correto, sim, tem que ter o sol. O sol é a fonte de energia. Não tem como fazer o sistema funcionar sem ele. Uhum. Mas as novas placas que já vêm no mercado... Como é que a gente opta? Como é que a gente opta pelo inversor ou pelo microinversor? Então, na hora que a gente faz os cálculos, a gente já vai na casa do cliente ver se o tipo de telhado que o cliente tem, se é fibrocimento, se é metálico ou se é cerâmico. Aí, mediante o telhado dele, a gente já vê a área do telhado, a gente sabe que tipo de inversor vai ser colocado. E a gente faz. O microinversor realmente é um pouco até mais caro que só o inversor, né? Mas a eficiência é bem melhor do que o inversor, entendeu? Certo. Ele acaba fazendo uma captação melhor dos raios solares, é isso? Exatamente. E ele não tem problema com sombreamento. Ele funciona do mesmo jeito, ele não para de funcionar. Você tem uma aba na tua casa, norte e sul. As placas geralmente é colocada lá do norte e com um certo grau de inclinação. Mas o sol ele vira depois à tarde lá para o sul. Você está captando com o microinversor. Se você tiver com o inversor, ele já perde a função praticamente de gerar energia com aquela parte do sol à tarde. E se eventualmente acontecer de ter por exemplo, você colocou um sistema desse, aí foi feito um prédio do lado e ele faz um sombreamento direto. Como é que isso pode ser solucionado? Aqui em Santos, nós temos esse problema enorme mesmo, que de volta e meia derrubam 3, 4 casas aí, levantam um monstro de 30 andares, 33 andares, como aconteceu recentemente ali na rua Pernambuco. Colocaram um prédio monstruoso ali de 33 andares. Isso aí a gente não tem como prever se vai construir alguma coisa amanhã ou depois. A gente faz o hoje. O hoje a gente dá para o cliente a explicação. Está aqui, o sistema é esse, a gente põe para funcionar. Amanhã a gente não sabe se vão construir alguma coisa lateral à casa dele. Mas aí tem de alguma forma como trocar o posicionamento das placas e ele continuar utilizando energia solar? Aí vai ter que ver na hora que tiver uma edificação construída, a gente vai dar uma olhada, vamos ver qual é a parte que pega mais o sol. Nessa parte, aí, dependendo, tem que modificar sim, o sistema todinho, fazer a mudança das placas, para que aproveite pelo menos aquela parte que o sol está incidindo sobre o telhado. E infelizmente o nosso plano diretor aqui da cidade, né? Ele não limita mais o número de andares dos edifícios, né? Isso faz com que a gente tenha uma cidade mais quente, ela fique com menos circulação de ar. Isso acaba impactando, né? No que a gente chama de meio ambiente artificial, porque causa problema para os vizinhos, enfim, é uma série de coisas, mas também a gente não vê o poder público se preocupando com isso, né? Infelizmente é uma grande verdade, viu? A gente não vê uma lei que fala, há uns anos atrás eu lembro que existia uma lei que você só podia construir até 10 andares, tá? Você não construía um prédio maior que isso. Hoje não sei o que aconteceu, tem prédio aí já lá no José Menino de 40 e poucos andares, quer dizer, é complicado. Então, por isso que a gente não tem como prever um futuro para o cliente. Falar, eu vou colocar esse sistema para funcionar aqui, mas amanhã, mais tarde, vão construir um prédio aqui e você vai ter que mudar as placas. A gente não tem como prever isso daí.
infelizmente. Senão seria uma boa a gente fazer isso para o cliente, ele já ficaria alerta, ou ele venderia a casa e ia para outro lugar, e realmente cada vez que você levanta um monstro desse aqui na cidade, a cidade fica mais abafada. O verão aqui a gente sofre, né? Sim. Diante de todas essas alternativas que nós mencionamos no início do programa, a eólica, o sol, você até mencionou do gás, enfim. Você acha que de todas elas, a energia solar ainda vai ser a mais forte, vai ser a tendência daqui para frente, de mais pessoas procurarem, colocar, independente se cidade de Santos, se no interior, grandes negócios, enfim. Você acha que essa vai ser uma tendência a partir de agora ou depende de região para região? Eu não acho que vai ser uma tendência, ela já é. Já é. Então, muita gente já está partindo para a energia solar, né? O interior, principalmente. Muita cidade no interior está a milhão já colocando. No Japão já existe bairros inteiros só com energia solar. Aqui a gente ainda não criou a cultura de colocar em sua residência um sistema de energia solar, que já deveriam fazer isso. Eu tenho um vizinho que ele falou que foram fazer a medição para ele, como ele é casas conjugadas, né? Falou que não teria como entrar no espaço do vizinho. E eu provei para ele por A mais B que existe placa de potências maior que cabe naquele espaço que ele tem da sobra. Então o pessoal tem que criar uma cultura em relação à energia solar, aqui na Baixada Santista, como no Brasil. Você pode também gerar uma energia, compra um terreno lá na Praia Grande, você faz uma usina lá e vai consumir tua energia aqui, você vai usar ela aqui. Então, no caso aqui de Santos, que a gente tem muita edificação que atrapalha o sistema da energia solar, você pega um terreninho, constrói lá o sistema e vem usar energia aqui na tua casa. Ou no prédio, né? Então, essa questão da energia solar que você falou do Japão, o problema é que o Japão ele dá um incentivo absurdo para que as pessoas instalem, o governo japonês, né? Ele dá um incentivo realmente muito grande para que as pessoas instalem essa energia solar, bem diferente do que acontece no nosso país, que não, além de não ter incentivo, eles vira e mexe, estão ameaçando dificultar as instalações, tributar de uma forma diferenciada. Então, não há interesse do governo que as pessoas realmente consigam ter essa energia solar e que usufruam dessa energia e que consigam contribuir, inclusive, para as crises que com certeza não vão acabar esse ano. A gente vai ter outros anos com crises novamente, não só hídricas, mas também com questões de apagão. Isso é uma verdade. No Japão, realmente, como você falou, é uma grande verdade. O governo japonês, eles ajuda até o mais necessitado a ter o sistema solar, porque o problema deles também é água, né? O problema, eles não têm muita água, como a gente mesmo com a nossa crise hídrica aqui, nós ainda temos água, eles lá quase não. Então, o governo lá ajuda, e o nosso é o contrário. Não ajuda, não diz A nem B, e não faz nada, ainda querem tirar dinheiro sobre quem está fazendo o sistema. Como eu falei, está uma briga aí com a ANEEL para que eles comecem a cobrar um imposto para quem gera energia. Eu acho errado. Mas seria ótimo se o povo aqui criasse essa cultura de botar o sistema para funcionar. Aí a briga seria maior. E cada vez, eu não falo nem cada vez, eu falo cada minuto, muita gente está pensando em partir para energia solar. É viável, é funcional, você está trocando despesas por benefício, entendeu? Você está ganhando com isso. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se você sabe ou não, se viu, enfim, agora que você comentou do Japão, pessoal com renda menor, é que me veio essa pergunta. Esses programas que o governo tem, tipo Minha Casa Minha Vida, e programas parecidos, assim, eles não têm interesse, eu não sei se eles colocam, se já colocaram, enfim, porque eu entendo até pelo que você está me passando aqui, ajudaria até a diminuir os custos das pessoas menos favorecidas em relação à despesa com energia, com uma série de coisas. Poderia estar sendo criada até uma própria usina
perto do conjunto, enfim, daria para fazer. Você acha que tem algum lugar que já existe isso? Tem algum projeto que você tem conhecimento? Enfim, alguém já pensou em fazer isso? Olha, realmente eu desconheço, viu, se existe algum projeto do governo em relação a isso. A gente sabe do projeto Minha Vida, vale gás, vale leite, vale tudo, né? Para a gente aqui não vale nada, mas eu não sei se o governo tem algum plano, algum projeto que venha dar incentivo para o povo brasileiro a ter um sistema de energia solar. Eu desconheço. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso programa e eu queria que o Emerson, então, fizesse as considerações finais. Gostaria de agradecer a sua presença aí, esclarecer bastante. Estava vendo aqui, a Renata até fez uma pergunta qual o custo, a gente até falou no início do programa, na faixa de 18 a 25 mil, mas aí depende do tamanho da casa, depende do que vai ser colocado, mas mais ou menos nesse valor. Acho que você esclareceu bastante a dúvida do pessoal que está assistindo, né? Até que ponto vale a pena, não vale a pena, se precisa de autorização, se não precisa de autorização, se continua pagando conta, se não continua pagando. Então, acho que foi bem esclarecedor. É uma situação que realmente nos preocupa, porque a tendência daqui para frente, se continuar nesse quadro que está se mostrando aí, né? Há uma tendência forte de começar a ter apagões, enfim, e eu acho que a gente tem que começar a pensar em outras alternativas, até por conta disso, que é o que eu até comentei no início, a gente vê muita chuva em local errado. Então, essa água se perde, não é aproveitada, não são feitas obras para aproveitar isso, de infraestrutura, até de perda de energia, que a gente sabe que muita gente comenta que se tem muita perda de energia, porque a rede é antiga e aí acaba tendo problema, tendo apagão, tendo queda, enfim. E é algo que a gente tem que começar a discutir, e eu acho que os seus esclarecimentos hoje foram de suma importância, explicando como funciona, como não funciona, enfim. Então, gostaria de agradecer, não sei se a Raquel tem mais alguma pergunta ou não. Eu queria, bom, primeiro eu queria que você, se você quiser deixar o contato, né, para que alguém tenha interesse, para que possa esclarecer alguma dúvida, que queira fazer algum orçamento. Então, se você puder deixar aqui para os nossos internautas, para as pessoas que assistem, porque esse programa depois vai para o meu podcast, e as pessoas ouvem o programa depois. Então, se você puder deixar um contato, seria muito bom. Sim, eu agradeço de coração aí pela oportunidade mais uma vez, avisando também que quem quiser fazer um orçamento, a gente faz o orçamento sem cobrar nada, sem compromisso nenhum, aí vai ficar na mão do cliente se ele vai querer seguir adiante ou não. Eu tenho meu telefone, que é o DDD 13, né? 991 27 37 04. Elétrica Solar Simão. Aquele que não te deixa na mão. Boa. Tá certo. Bom, eu agradeço muito a sua participação, assim, foi muito realmente rica no sentido das pessoas entenderem a vantagem de ter, né, as placas solares e conseguirem produzir essa energia solar e não ficar dependendo das concessionárias que estão a todo momento aí querendo deixar a gente na mão. Muito obrigado, eu agradeço de verdade. Se alguém quiser efetivamente pegar o contato do José Simão, pode entrar em contato com as nossas redes sociais que a gente passa o contato. Bom, boa noite, Emerson, boa noite, Marcelo, boa noite, José, e até a próxima semana com Fatos em Destaque. Boa noite para vocês também.